Queixos e queixos, bem-vindos ao Grande Show. Eu sou Bruno Oliveira e hoje vamos falar sobre Joe Barry, o Defensive Coordinator do Packers, que está na corda bamba para essa temporada. Vamos destrinchar tudo sobre a defesa e tudo do que a gente espera para esse ano da NFL. Mas antes de mais nada, solta a vinheta. Muito bem. Vamos começar aqui falando, né? Sempre importante você deixar sua inscrição, seu like, seu comentário, porque ajuda e fortalece bastante aqui o nosso canal e para a gente trazer mais conteúdos, que a temporada está chegando cada vez mais perto e a gente vai trazer, claro, toda a cobertura do maior time da NFL, com todos os detalhes, com podcast, vídeos, textos, enfim, rede social. Você sabe, Cheeseheads Brasil é o melhor conteúdo sobre o Packers no Brasil. Bom, vamos começar com o tema. Joe Barry, a gente já sabe que muitas pessoas não gostariam de ter ele nesse 2023. Eu sou uma delas, eu sou contra muitas das ideias do Joe Barry. O Mike Pettine também não era um grande coordenador defensivo, ele tinha uma defesa terrestre péssima, mas ele ainda conseguia extrair alguma coisa ali do time, né? De alguns jogos a gente conseguia entregar uma defesa sólida. O Joe Barry não, o Joe Barry é raramente que isso acontece. O Pettine ele ainda conseguia ter um jogo aéreo um pouco melhor, sacks aconteciam, a gente lembra do Zadarius Smith e do Preston Smith tendo ótimas temporadas, mas o Joe Barry, ele dificilmente ele manda blitz, é uma situação que ele manda só 4, aí o time consegue jardas no meio do campo. Enfim, é uma situação muito complicada ali para o Joe Barry. O time do Packers ano passado, tudo bem que teve a lesão do Rashan Gary, a gente considera isso, mas o Packers só teve foi o 27º da NFL em sacks, né? Por isso que eu falei, o time manda pouca blitz, você raramente vê o Quay Walker ou o Devondre Campbell indo ali atrás do quarterback ou buscando parar o jogo terrestre, ele saindo da linha defensiva. Então, é uma situação complicada, a gente só teve 34 sacks temporada passada, foram 17 jogos, ou seja, só 2 sacks por jogo, considerando que o Rashan Gary tinha 6 sacks no momento que ele se lesionou, na semana 6. Então, aquela média só do Rashan Gary ter 1 sack por jogo, praticamente se perdeu. Então, o Packers ficou refém ali eu entendo que o Rashan Gary foi para uma pick de escolha de primeira rodada, e o Packers ficou com o Preston Smith, que contribuiu o que deu ali, mas os outros ficou o Enagbari, que foi quinta rodada, apesar de ser um grande jogador, boa temporada dele. A gente teve o Justin Hollins, que veio na Free Agency, a gente tem o Jonathan Garvin, 7ª rodada de vindo de Miami, teve o Tipa Galeai ali, então não teve um grande destaque. O que aconteceu? O Packers chegou na primeira rodada esse ano, pegou o Lucas Van Ness vindo de Iowa, o Ed ali que não era titular, porque a Iowa não tem um sistema de titulares, é mais jogadores mais velhos. O Lucas Van Ness ali era sophomore, ali Richard sophomore, então ele não participou da titularidade, assim, mas se percebe nos poucos snaps que ele jogava, já se destacava bastante. Então, com isso, o Packers selecionou para ter outro jogador, caso aconteça alguma lesão, caso aconteça alguma coisa, mas principalmente, né, você tem uma rotação sólida. A gente não sabe ainda em que momento o Rashan Gary vai voltar, então por isso ter o Lucas Van Ness ali já ajuda bastante no talento da equipe de Green Bay, ele que já está impressionando nos treinos, então por isso é uma das formas que o Joe Barry tenta se manter no cargo, mas desculpa, ele tem que mandar blitz, ele tem que mandar pressão sobre o quarterback adversário. Quantas vezes a gente já não viu o Packers tendo o Kenny Clark neutralizado, que é um outro ponto que eu vou comentar, e acabou a pressão ali, a linha ofensiva consegue se comportar bem e o quarterback tem muito tempo, o running back tem muito tempo para executar a jogada, e aí o Packers toma a primeira descida, toma jardas longas ali e complica todo o desenvolvimento do time, né? O time que teve poucos momentos ali bons ali de turnovers, assim, algum outro momento ali conseguiu encaixar, lembra do Jaron Reed tendo um fumble crucial ali contra Miami. Em Miami, o Packers virou aquele jogo, tá perdendo por 20-10 no começo do segundo tempo. Mas, assim, conta nos dedos, né? É uma situação complicada ali pro Packers, uma defesa que no papel, antes da temporada passada, eu colocava como top 10 da NFL, muitos jogadores de primeira rodada, Rashan Gary, Kenny Clark, Quay Walker, Eric Stokes, Jair Alexander, Darnell Savage, enfim, inúmeros jogadores. Agora temos o Lucas Van Ness. Então, e o Packers não conseguiu desempenhar um time top 10 de NFL, assim, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que com as adições, ainda mais na defesa, né, principalmente mais uma escolha de primeira rodada, né? Quantas escolhas de primeira rodada comparado ao ataque? No ataque, a última escolha assim, foi o Jordan Love, então 2020. Então,
a defesa está sendo munida todo ano é primeira rodada em defesa. Mike Pettine não aproveitou, Joe Barry não aproveitou, para mim deveria ter sido demitido, e a gente não pegou o Jim Leonhard, que é o defense coordinator de Wisconsin lá no college. Quem não acompanha college, Wisconsin é uma universidade que não é assim, de encher os olhos, né? Tá sempre top 10 do ranking, mas é uma universidade muito grande. É uma universidade que atrai jogadores. O Russell Wilson, por exemplo, veio de lá, o TJ Watt veio de lá, o JJ Watt veio de lá. Então, o que acontece? É uma universidade que pode não ter, você não pode acompanhar todo ano, que tá lá nas finais, assim, mas é uma universidade muito grande. Então, parecido ali com Iowa, é uma universidade que revela muita defesa. E o Jim Leonhard era o defensive coordinator de Wisconsin. Teve uma temporada que o Wisconsin teve a defesa número 1 do college football, que tem mais de 100 equipes. E ele se ofereceu para o Packers, porque ele é de Wisconsin, ele mora lá, ele conhece todo mundo. O Packers não quis. O Packers simplesmente não quis. É um defensive coordinator jovem, excelente. É um defensive coordinator que agrega nos jogadores defensivos. E o Packers não quis, porque ele quis manter com o Joe Barry. O que eu vejo nisso? Uma confiança exacerbada ali no defensive coordinator, que acha que ele vai resolver tudo, ou comodidade, né? O comodismo, né? Como dizem. É uma situação que vai mudar, já vai mudar o quarterback, vamos deixar ali, vamos ver se der ano que vem. E nessa de se der ano que vem, o ataque que precisa de uma defesa ali que ajude, pode ser que não tenha essa ajuda. Em São Francisco e Packers lá, que foi 3-10, a defesa ajudou bastante, isso a gente tem que admitir. Mas se não acontecer de novo, o Jordan Love travar no momento, que é natural, ele tá no primeiro ano de titular, tudo pode ir pro ralo e mais uma temporada a gente pode ser perdida. Uma temporada que a gente já não espera tantas coisas, mas que se a gente chegar num ponto da temporada que podemos alcançar alguma coisa, podemos alcançar os playoffs, isso pode ser comprometido. Outro ponto ali, a linha defensiva a gente muniu ali com o Devontae White, outra pick de primeira rodada, lembrando agora. Temos agora o TJ Slater e o Kenny Clark ali para acompanhar. De linebacker tem o Quay Walker e o Devontae Campbell. Se algum dos dois se machucar, tem o jogador de Boston College, o Isaiah McDuffie. Então, o corpo de linebackers eu ainda acho que precisa de um bom reserva. O McDuffie é um bom linebacker, mas falta, acho que aquele cara, o diferencial, sabe? Se um dos dois se machucar, eu acho que o Packers ficou um pouquinho prejudicado ali. Tem o Tariq Carpenter, que é híbrido, né? Safety linebacker, mas ele joga mais de special teams. Você tem o Justin Hollins, que eu acho que você pode até dar uma recuada nele para linebacker. Mas enfim, não, é só um ponto ali de rotação. Cornerbacks, acho que melhorou bastante, acho que não precisamos mudar. Jerry Alexander, Eric Stokes, Rasul Douglas, o Keisha Nixon, você tem o Corey Ballantyne, que veio agora no via draft. Então, acho que uma posição que tá bem unida. A gente sofreu tanto com o cornerback, né? Lá o Kevin King. A situação estava bem complicada, sofremos muito. E o cornerback hoje, a gente está numa situação bem tranquila, eu diria. Se um se machucar, pode chamar o outro que não tem problema nenhum. E safety, que é a situação mais complicada, né? Que a gente falou já bastante, né? Vocês estão cansados de ouvir sobre safety. A gente tem o Darnell Savage, que eu gosto muito dele, mas ele foi muito mal temporada passada. Espero que ele dê a volta por cima agora, sendo o número 1 do time. Mas a equipe ficou deficitária. Eu queria ver o Adrian Amos de volta. Eu acho que o Adrian Amos, apesar de um down year, ele merecia uma nova chance. E, cara, a gente ficou agora só com o Tarvers Moore, ficou com o Rudy Ford. Eu acho que são jogadores bons para rotação, mas não para titularidade. Então, isso a gente vai ter que ver em campo. Estatísticas. O Packers ele ficou em 13º e 17º nos últimos anos em pontos cedidos. 13º, ok, de médio para bom, nota 7, 7,5 ali. E 17º, você tá bem na média ali, nota 5, 6. Então, é uma coisa que o Packers precisa melhorar. Como eu falei, é uma defesa top 10 no papel. Então, a gente precisa provar isso dentro de campo. Então, o Packers deveria ser a 8ª, 7ª defesa melhor em pontos cedidos, né? Jardas corridas, jardas terrestres, né? Cedidas, 140 por jogo, 26ª. Eu comentei que o Mike Patton, ele tinha um péssimo planejamento para defesa corrida, a gente lembra do Raheem Mostert com 237 jardas corridas em 2020 lá nos playoffs, né? 2 campos e meio praticamente de jardas corridas. E a gente questionava, cara, é impressionante como o Mike Patton é horrível para defesa terrestre. A gente teve um jogo ali que a gente até se surpreendeu, que o Packers segurou o Derrick Henry, ganhou de 40-14 do Tennessee Titans ali no fim do ano, e falou, agora vai. E não foi. E ali, depois a gente chamou o Joe Barry,
e 140 jardas terrestres por jogo. A gente pode até não perceber às vezes, mas assim, um jogo acho que foi crucial ali foi o contra o Giants em Londres. O Saquon Barkley na última campanha, ele brincou de correr com a bola. E a defesa do Packers não tinha resposta. Parecia que qualquer jogada que o Giants fizesse, eles iam conseguir pelo menos 6 jardas terrestres por jogada. Então é aquilo, uma corrida de 6 jardas aqui, uma corrida de 8 jardas aqui, a gente não vai percebendo porque não teve nenhuma big play, 30 jardas, assim. Porque às vezes uma big play só pode atrapalhar, pode entregar o jogo, mas infla os números. Então, às vezes, você tem 3 corridas para 50 jardas, mas uma foi de 40. Então, não é tão grave assim. Só que o Packers, qual que é o problema? 6 jardas numa, 8 jardas na outra, 7 jardas na outra. Só nessa brincadeira você já deu mais de 20 jardas em 3 corridas. E quando você vai ver no fim do jogo, um time que corre 20 vezes passa das 100, 120, 130 jardas, que é a situação do Packers. Então, qual que é o ponto que a gente tem que esperar do Joe Barry para ele não para ele sair dessa corda bamba no lado positivo, para ele permanecer no Packers? A defesa mostrar blitz, sacks, QB hits, hurries também no quarterback, atrapalhar a jogada, pressão o tempo todo. Não estou dizendo para a gente a cada 10 jogadas 9 serem pressão, porque nenhum time aguenta. Mas a gente consiga aliar uma parada do jogo terrestre, se é de 70 jardas de jogo terrestre por jogo, tá um número ótimo, 90 tá aceitável. Menos de 100 jardas já é um número ótimo, porque você mantém o ataque adversário em dúvida. O terrestre não está fluindo, vamos para o jogo aéreo. E o jogo aéreo você já está preparado. Então você tem que entender esse ponto para você dispor os jogadores em campo. Você tem o TJ Slaton, o Kenny Clark e o Devonta White. O TJ Slaton vai ser mais para jogo terrestre, porque ele é mais grandão. O Devonta White vai ser mais para jogo aéreo. Então você fazer essa substituição, você já tem que saber ter pré-definido o que você vai fazer. Então você tem que parar o jogo corrido para você colocar o Devonta White. Vamos considerar que o Devonta White é muito melhor que o TJ Slaton, ainda mais porque um foi primeira rodada, o outro foi quarta rodada. Então, e o jogador que, os poucos flashes que mostrou na temporada passada, que eu acho que é um grande erro do Joe Barry, colocar muito poucos rookies em campo, o Devonta White foi muito bem. Então, eu senti também sinto falta um pouquinho disso do Joe Barry, colocar mais os rookies, colocar mais o Enagbare na temporada passada, que foi muito bem, colocar o Van Ness esse ano, dar chance pro Ballentine em alguns momentos, né? Não estamos falando para colocar o tempo todo, mas dá ritmo de jogo. O Devonta White ficou muito sucateado ali na equipe do Packers, e é um jogador excelente. Você vê nas outras equipes, o Micah Parsons, o Nick Bosa, são jogadores que, se você for ver, tiveram a chance desde o começo. O Micah Parsons foi pick 11, o Van Ness é pick 13. Qual que é a desculpa de não colocar o cara? Entendeu? É esse ponto que eu tenho que considerar para analisar o Joe Barry aqui, né? Eu acho que a gente precisa... O jogo aéreo até que tá bom, eu gosto, mas eu quero ver como é que ele vai olhar essa situação de safety. Jogo terrestre a gente tem que melhorar bastante. Parece que sempre o Packers está engolido pela DL adversária. Não sei se vocês perceberam, mas o Kenny Clark aparece em alguns jogos. Contra o Bengals ele apareceu, por exemplo, mas não sei se vocês percebem, mas o Kenny Clark não tem o mesmo impacto de antes. Parece que em algum momento os defense coordinators eles se perderam de como usar o Kenny Clark e ele fica completamente neutralizado pela OL adversária. Então, eu sinto que ele perdeu um pouquinho disso. Então, reviver um pouquinho mais o Kenny Clark, reviver o Preston Smith, que às vezes o Preston Smith fez uma boa temporada no passado, mas ele já fez temporada muito melhor, né, lá com os Zadarius Smith. Então, ele caiu um pouquinho também. Agora, o Rashan Gary estava indo muito bem, esperamos que ele volte bem da lesão para continuar com confiança, né, para atacar o adversário, porque lesão no joelho nunca é fácil. Então, assim, melhorar o jogo terrestre, mais pressão em cima do quarterback, que é uma coisa que não existe no Packers praticamente, e evitar falta besta, né? Eu acho que isso, eu gostei muito da temporada de rookie do Quay Walker. A gente não pode deixar com que duas expulsões ali, imbecis, claro, por infantilidade, atrapalhem a visão. Ele teve 3 fumbles forçados para um rookie. Isso foi logo na metade da temporada, então o rookie é espetacular. E vamos considerar, eu falei que a gente não usa muito o rookie, a gente usou o Quay Walker o ano todo, mas também não tem ninguém para colocar, né? Então é um ponto ali que você tem que considerar. Não? Se não tivesse o Quay Walker veio para suprir a posição. O Devonta White veio para agregar no time, mas nessa de agregar ele não teve chance. Então esse é o ponto que eu estou comparando aqui. Então, o Quay Walker ele teve mais de 100 tackles, né? 100 tackles é bom. 100 tackles. Então foi uma temporada muito boa. A gente não pode deixar com que as expulsões atrapalhem o nosso julgamento em cima do Quay Walker. Eu achei que ele foi muito bem. E se continuar nesse ritmo, ele pode ser um dos melhores linebackers aí da liga em pouco tempo. Se continuar nessa pegada aí e evoluir no seu jogo, né? Principalmente atacar mais o quarterback, que é uma coisa que o Joe Barry não manda ele fazer. O Packers vai colocar ele com um ponto no ouvido para todas as jogadas de defesa ele ter uma função, aliar ali
companheiro de time na posição correta. Isso eu acho que é uma decisão extremamente acertada. Você evita qualquer tipo de distração do Quay Walker a partir do momento que ele tem responsabilidades a cumprir dentro de campo. Então, não tem como você sofrer falta besta se você não está fazendo falta besta, né? Então é isso, eu acho que evitar holdings, evitar essas jogadas assim que prejudiquem, porque a defesa tem que ser a parte mais importante do time a partir de hoje, porque se o ataque não engrenar, a defesa pode manter a gente em alguns jogos vivos. Lembra de Packers e Chiefs ali com o Rodgers de Covid, o Love entrou, não jogou tão bem, foi o primeiro jogo dele ali, dá para relevar, e a gente só de 13-7, por algum momento quase ganhou. O ataque não engrenava, mas a gente parou o Mahomes, assim, jogando muito bem. Então, a gente precisa, não digo todo jogo conseguir isso, mas o máximo de jogos possíveis, a gente tentar evitar isso. A gente tem um calendário que não é difícil, porque a gente foi mal na temporada passada, pega Saints, pega Falcons, tem o Bears, que também não é um grande ataque, então conseguir parar isso é muito importante. Eu acho que a defesa tem potencial para melhorar, mas tudo depende do Joe Barry. Eu não confio no Joe Barry hoje, 19 de julho, mas a gente é torcedor, sempre vamos torcer pelo melhor do Packers, e se o melhor do Packers for a melhora do Joe Barry como defense coordinator, estaremos aqui para apoiar incondicionalmente. E o que importa, claro, é o Packers. Tá certo, galera? É isso, basicamente, esses são os pontos que eu vejo mais importantes aí da defesa. Se vocês têm algum outro ponto, comentem aqui embaixo, que a gente vai estar lendo nos comentários. Deixa o seu like também, como eu comentei, e deixa a sua inscrição ativando o sininho também, né? Todo vídeo novo, vocês vão receber a notificação para saber mais do maior da NFL. Falta menos de um mês e meio aí para começar a temporada regular. Já daqui 2 semanas, 3 semanas, começa a pré-temporada. A gente vai analisar jogadores que estão se destacando. Talvez não, vai ter um pouquinho de Jordan Love ali para a gente. Fiquem atentos que logo sai texto, podcast, vídeo, tudo sobre o Packers e os seus jogadores. Perfeito? Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.